Olá, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor para todos que assistem esse vídeo, que acessaram esse canal. É com grande alegria na presença de Deus que mais uma vez estou aqui para gravar esse vídeo, para falar da palavra, que é o que eu gosto de fazer, é falar da palavra, pregar, ensinar. E para você que se encontra aí do outro lado, é uma palavra abençoada, então desde já abre o teu coração para Jesus, porque Ele quer entrar, quer fazer morada, quer falar, abre o coração para ouvir a voz de Deus. E desde então quero pedir também que você que precisa de oração, você que não importa a situação que você está passando, não importa a área da sua vida, deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, deixe sempre no último vídeo, porque eu vou estar lendo e vou estar de joelhos por tua causa. Eu vou interceder, eu vou estar de joelho intercedendo a Deus. E eu creio que Deus ele vai fazer maravilhas na tua vida. Deus ele vai fazer maravilhas na tua vida assim como fez na minha, por intermédio da fé. Então deixa o seu comentário aí, não esquece também. Compartilhe o vídeo, você que gosta de ouvir a palavra, recebeu ela e quer também de certa forma ajudar com que a palavra de Deus ela chegue, ela se espalhe, chegue àqueles que não conhecem ainda, compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal. É uma forma de ajudar com que a palavra de Deus ela se estenda. Ela se estenda. Peço isso não para que o meu canal venha crescer ou que eu quero ser grande, conhecido. Não, não é isso. Meu foco aqui não é esse, não é ser conhecido, ser grande, de forma alguma. Meu foco aqui é a palavra de Deus. É que você conheça a respeito de Cristo, a respeito daquilo que muitos vêm pregando desde a antiguidade. E é a missão que Jesus deixou para todos aqueles a quem Ele chamou para estar com Ele, na presença dEle. É o dever de um crente. De certo modo, Jesus ele não obriga, mas se torna um dever nosso bendizer o nome do Senhor em todo o tempo, a partir do momento em que passamos a aceitar Ele. E hoje eu quero falar de evangelização. É uma coisa interessante que Jesus ele evangelizava por onde ele passava. E não há um evangelista maior na face da terra que não seja a palavra de Deus, que não seja Jesus Cristo. Eu aqui sou apenas um instrumento usado por Deus, recebi, né, entendimento, estou passando para vocês, assim como muitos outros grandes homens de Deus têm passado a palavra, passado o entendimento, evangelizado, interpretado essa forma de evangelização para os ouvintes, para aqueles que buscam socorro, um conforto no Senhor. E aqui no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 43, fala de Felipe e Natanael. Felipe ele era um grande evangelista, era um grande evangelista. E ele foi evangelizado por Jesus, de princípio. Ele, no versículo 43, aqui diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir da Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Olha que interessante a forma de Jesus evangelizar. Jesus ele não usava de muitas palavras, de conteúdos, a menos que fosse um tanto que necessário. Mas quando ele ia chamar alguém assim para que pudesse para segui-lo, ele, no caso, fazer o que ele fazia, continuar, né, com o que ele fazia, que foi o que aconteceu com todos aqueles que ele chamou dessa forma, ele não precisava de muita coisa. Ele simplesmente falava: segue-me. E com os outros discípulos também não foram diferentes. Ele falava: segue-me. Os discípulos eles deixavam o que estavam fazendo e passavam a seguir Jesus. E foi o que ele fez com Felipe. Ele falou para Felipe: segue-me. Aí diz aqui no 44, ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos
aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de Jessé. A colocação de Felipe aqui, quando ele vai até Natanael, é que Jesus não estava com ele. E a colocação que ele usa aqui é que ele, Natanael, procurava por esse Jesus de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas se referiam. E ele encontrou primeiro. Ele teve primeiro esse encontro com Jesus. Depois ele foi dali evangelizar Natanael. E falou para Natanael essas exatas palavras de evangelização. Achamos o que estava procurando. E muitas das vezes a gente procura por algo para se convencer do chamado que Deus tem na nossa vida. Olha só o que Natanael respondeu. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Natanael, ele buscava, ele procurava juntamente com Felipe a Jesus, sobre quem os profetas falavam, Moisés falou na lei. E quando chegou a evangelização até ele, ele perguntou para Felipe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E às vezes a gente não... Quando a gente procura, mas quando chega o chamado a gente, por intermédio de um servo, por intermédio da palavra, por intermédio de alguém que foi enviado por Deus a convidar-nos a ir para a igreja, a gente cria uma certa dúvida. Foi o que aconteceu com Natanael. Felipe perguntou, ele duvidou. Por quê? Porque Felipe queria ver algo extraordinário acontecendo para crer. Mas Felipe falou para Natanael assim, vem e vê. Por que Felipe falou desse jeito? Porque nenhuma palavra do que Felipe pudesse falar ali naquele momento para Natanael o convenceria. Porque Natanael ele ouvia falar de Jesus. Na lei, Moisés escreveu, como o próprio Felipe explica aqui, Natanael também já havia ouvido falar. É tanto que os dois procuravam a respeito disso. Sobre esse Jesus de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram. Mas ele, quando chegou a evangelização até ele teve uma dúvida. E perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ao contrário de Felipe, que quando viu, reconheceu. Ele não precisou de muita coisa para se convencer, para aceitar o chamado e seguir a Jesus. Ele não precisou ver para crer. Ao contrário de Natanael, que pediu para ver, pediu o sinal, mas ele já tinha ouvido testemunhos, já ouviu profecias, e Felipe se convenceu pela palavra. E Natanael precisava ver alguma coisa para se convencer. Então Felipe disse, vem e vê. Aí eles foram, no caso. Aí Jesus, no 47, diz assim, Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Olha a reação de Natanael quando Jesus falou isso. Por que essa reação dele? Porque ele sabia que Jesus não estava lá. Ele nunca tinha visto Jesus. Mas quando foi evangelizar ele, só foi Felipe. Jesus não foi junto. E Jesus, ele falou isso quando viu Natanael chegando e ele perguntou, de onde me conheces? Porque ele sabia que Jesus não estava lá. Aí Jesus responde, terminando o 48, respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando eu estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus diz o seguinte, quando Natanael exclama isso aí no 50, Jesus fala, ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Então, Natanael precisava de uma revelação para crer.
Só que, engraçado, é um fato interessante que ele precisava dessa revelação para ver, mas essa revelação ele só teve quando foi. Porque nenhuma das palavras que Felipe pudesse falar a respeito o convenceria de ir, apesar dele já ter ouvido a muitos a respeito de Jesus. E nada do que Felipe falasse ali o convenceria. Então ele precisou ir. Felipe falou, vem e vê. Felipe, por que Felipe convidou para que ele visse o que procurava? Porque só há uma forma de você ver o que procura, encontrar o que procura em Jesus, indo até Ele. Talvez o convite já tenha chegado, já tenha batido a sua porta, muitas e muitas vezes você não deu ouvido. Pois Jesus hoje te convida a ir até Ele, para te mostrar que Ele te chamou, Ele te escolheu, e que o convite que chegou até você não foi porque não foi por acaso, e sim porque ele pediu que fosse. Por que Felipe teve que reconhecer a Jesus primeiro? Porque Felipe ele foi enviado por Jesus a evangelizar. Felipe foi evangelizado e foi tocado pelo Espírito que estava em Cristo, o Espírito Santo, a evangelizar aquele que procurava juntamente com ele. Por isso que antes de Natanael vir, Jesus o tinha visto. É por isso que Felipe foi lá evangelizar, porque Jesus já tinha visto ele lá e sabia que ele também estava procurando. Então Felipe foi lá e o convidou, tocado pelo Espírito de Deus, e o convidou para que ele pudesse encontrar o que procurava. Por quê? Só podemos encontrar o que procuramos se chegando até Cristo, se chegando até Jesus, só vindo até Ele. E Jesus fala assim, no término do 49, no finalzinho, ele fala assim, pois maiores coisas do que esta verá. Maiores coisas do quê? Do que essa revelação que eu estou te dando. Eu te disse que te vi debaixo da figueira, eu estou te revelando que te vi lá, sendo que eu nem lá estive. Pois coisas maiores do que essa revelação verá. E acrescenta no 51, fala assim, ó. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus, como é que é? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu vou tentar simplificar isso aqui da melhor forma possível, para que você entenda, você ouça e entenda. Ele disse o quê? Coisas maiores do que essa revelação que estou te dando, que te vi debaixo da figueira, assim ao menos está lá, que fez você crer, você verá. Você verá milagres, você verá maravilhas, você verá o cego sendo curado, verá o surdo ouvindo, o leproso sendo purificado, o paralítico levantando, verá o morto ressuscitando. Essas coisas você verá. Esse é os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Leva a oração para Deus, levava a oração de Jesus para Deus e descia com a resposta que Jesus havia pedido. E o milagre acontecia por intermédio da fé, da intercessão de Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, veria mais provas de que ele era o Filho de Deus. Por isso, mediante essa palavra, eu te convido, você que está aí vendo esse vídeo, você que procura e tem sede de algo, eu quero te convidar, vem e vê, porque o que você procura, você só conseguirá ver se vier até Cristo. Nós só conseguimos ver as maravilhas de Deus quando a gente vai até Ele. Então vá. Talvez você já recebeu convites dos seus familiares, de amigos, de parentes, e não deu ouvidos até hoje. Pois a palavra de Deus convida, vem e vê. Porque mediante a tudo que a gente já ouviu, todo o testemunho que a gente já escutou, explicações da palavra e nada nos convenceu, então para ter o que nos convence, temos que ir até Ele. Natanael só viu porque ele aceitou o chamado. E o nosso dever, quando temos um chamado de Cristo, não uma obrigação, porque Deus não obriga ninguém. Jesus ele convida. Pode observar que ele foi convidado. Natanael foi convidado. E todos aqueles a quem Jesus evangelizou, ele o convidou. Todos aqueles que foram até ele foi convidado. E através daquele chamado, daqueles que ele o convidou pessoalmente, ele ensinando aqueles a quem ele convidou, os outros foram ouvindo e foram se chegando a perto dele. Jesus foi ensinando, pregando a palavra, e a própria palavra foi evangelizando.
A própria palavra, a própria explicação de Jesus, que Jesus fazia da palavra, foi evangelizando aqueles que ouviam em volta e se chegavam até ele e começavam a ver as mesmas maravilhas que Felipe e Natanael viram por se aproximar dele, por ir até ele. Jesus foi até Felipe. Jesus foi até Felipe e o convidou. Felipe aceitou e foi. Mas Felipe só conseguiu ver também porque ele aceitou e foi com Jesus. Não adianta Jesus vir convidar, eu querer ver as maravilhas deles e não andar com ele. Felipe andava com Jesus e viu as maravilhas e se tornou um grande evangelista, fazendo a obra de Deus, ganhando almas. Era um tremendo evangelista o Felipe. A palavra menciona ele muitas vezes. E o Natanael também só conseguiu ver porque foi até ele. O eunuco, o mesmo Felipe foi evangelizar o eunuco. E o eunuco foi até Jesus. Jesus já tinha partido, já tinha subido. Mas o Espírito Santo ficou por sucessor de Cristo aqui. Sucessor assim a palavra fala que ele é o Espírito da adoção. Jesus não nos deixou órfãos, como ele disse quando ia subir. Não vos deixareis órfãos, mas me enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, o qual nos guia até hoje. Então esse eunuco, ele foi adorar, ele foi buscar, o qual o Felipe evangelizou na estrada. O Espírito Santo tocou Felipe e falou, vai a tal lugar, e essa estrada se encontrará deserto. E lá, chegando lá, ele viu a carruagem do eunuco que tinha ido adorar. Esse eunuco, ele foi até Jesus, ele foi buscar o Espírito Santo. Ele foi ao templo adorar. E Deus, ele vendo isso, Jesus vendo isso, enviou Felipe. O Espírito Santo enviou Felipe lá porque ele tinha ido buscar. Mas não tinha encontrado, ele não tinha entendimento da palavra. Mas vendo que ele foi buscar, o Espírito Santo enviou Felipe para ir encontrar com ele no meio do caminho. E ele lendo a palavra, o Espírito Santo toca Felipe, sobe lá e explica para ele o que aconteceu. Mas por quê? Ele tomou a atitude de ir até Deus, de ir até Jesus. Ele tomou a atitude de buscar, de adorar. Por isso houve a resposta imediata. Engraçado que o Felipe, o Natanael, ele buscou, ele foi lá, ele buscava, ele procurava com Natanael. E Jesus, ele, ao conhecer Felipe, o Espírito que estava em Jesus tocou Felipe para evangelizar Natanael. Porque Natanael também procurava a mesma coisa que o eunuco fazia, o eunuco procurava. E ao evangelizar, o eunuco se converteu, tratando-se do batismo. O eunuco perguntou o que impediria ele de ser batizado. Aí Felipe falou assim, é certo que se crerdes que Cristo é o Salvador, está escrito em outras palavras, mas foi basicamente isso. Se você quiser dar uma pesquisada lá, dá uma olhadinha só a respeito disso. Felipe e o eunuco. É certo que se creres em Cristo como Salvador, o suficiente Salvador, será batizado, né? Ele falou assim, aqui água, eu creio, aqui água, o que me impede? Aí o Felipe falou essas palavras e eles entraram naquela poça d'água e Felipe batizou esse eunuco. E a palavra menciona que o Felipe naquele momento ele foi arrebatado para outro lugar, pelo Espírito para outro lugar, para evangelizar em outro local. E o eunuco virando-se, não vendo ele, se alegrou e saiu dali alegre, dando glórias ao Pai, rendendo louvores ao Senhor, porque se convenceu, entendeu a palavra, o que ele buscava, Deus deu para ele. E ele entendeu a palavra. Então, ao exemplo de Natanael, ao exemplo do convite de Felipe para Natanael, vem e vê. E ao exemplo de Natanael, como ele foi e viu, venha você e veja, venha para a presença de Deus, aceite o convite que te foi enviado, não só nesse vídeo, mas nos outros convites que já te fizeram. Aceite, não tenha o coração tão duro a ponto de não se entregar para Jesus, a ponto de não querer segui-lo, porque só veremos as maravilhas de Deus seguindo a Ele, andando com Ele, buscando uma intimidade, tendo essa intimidade, essa comunhão com Deus. Então veremos coisas maiores do que uma revelação da palavra, do que uma revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Veremos milagres, maravilhas, prodígios, salvação, coisas grandiosas da parte de Deus sobre nossas vidas.
O vídeo já ficou muito longo. Eu quero orar por você, mas foi necessário essas palavras. Peço que guarde no seu coração e jamais deixe que se apartar dela. Apenas acate. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas seja um praticante e um adorador do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você que se encontra aí enfermo, que se encontra em dificuldade, que se encontra com problema na família. Quero orar por você que se encontra em uma situação qual você olha e fala assim: é impossível eu sair dessa situação, mas eu quero te dizer nesse momento: o que é impossível para o homem é possível para Deus, e Ele pode te tirar dessa situação. Então eu quero que você que assiste esse vídeo, eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos aí do outro lado. Se você puder, claro, se não puder, apenas leve o seu pensamento a Deus. Eu vou orar por você e eu creio que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço ao Senhor para entrar na tua santa e gloriosa presença juntamente com esta pessoa que se encontra aí do outro lado. Peço que toque o coração dela, Pai, quebranta esse coração, de forma que atente para a tua voz, esteja apto a ouvir-te, a te atender, de forma que atenda ao teu chamado, Pai, e venha até o Senhor, para que possam ver as mesmas maravilhas que eu vi, Papai. Toca na família, toca na vida espiritual, na vida sentimental, toca, Pai, nas finanças, toca no trabalho, toca na saúde, Pai. Muda por completo, abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. Talvez essa pessoa esteja orando do outro lado há muito tempo e não obteve resposta. Peça ao Senhor que estende a tua mão de misericórdia e honra a oração dessa pessoa. Atende a oração dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço por misericórdia, que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, que haja a manifestação da tua glória e do teu poder e o resplandecer do teu Espírito Santo sobre a vida de todos esses que assistem esse vídeo. É o que eu te peço, papai. Entra na casa e na família, reina lá, papai. Que haja o teu brilho sobre cada um deles. É o que eu te peço nesse momento. Eu entrego a todos nas tuas mãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço que você tome posse dessa palavra. Tome posse da palavra de Deus, tome posse do convite, tome posse e seja abençoado. Venha até a presença de Deus e seja abençoado, seja tocado por Ele. Eu tenho certeza que você não se arrependerá de se chegar a Cristo. Você o conhecerá como nunca pensou que o conheceria antes. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Um abraço em Cristo Jesus.